Olá pessoal, bem-vindos ao canal Aos Olhos da Lei. Vamos abordar o assunto da medida provisória 946, que autoriza o saque do FGTS no valor correspondente a um salário mínimo vigente e extingue o PIS/PASEP. Inicialmente, vamos fazer um resumo sobre o principal assunto, que é o saque do FGTS, liberado de forma emergencial, no valor de R$ 1.045. Na sequência, daremos conhecimento de todo o teor da medida provisória 946, publicada em 7 de abril de 2020, ainda em tramitação. Como será o novo saque do FGTS? Quem tem direito a sacar? Qualquer trabalhador que possua conta ativa ou inativa vinculada ao FGTS. Quanto poderá ser sacado? Até R$ 1.045 por trabalhador. O saque será feito quando? Entre 15 de junho e 31 de dezembro de 2020. Cronograma de pagamentos. A Caixa Econômica Federal vai divulgar o cronograma de saques de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. Trabalhador que tiver saldo em mais de uma conta. O saque será no limite máximo de um salário mínimo, na seguinte ordem. Primeiro, das contas de contrato extintos e que tiver menor saldo, e demais contas vinculadas, com início pela que tiver o menor saldo. Como será o crédito? O trabalhador que tiver conta na Caixa poderá ter crédito automático na conta, desde que não se manifeste negativamente. Para os demais, a medida provisória proíbe a cobrança da tarifa para transferência de recursos. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida provisória número 946, de 7 de abril de 2020. Extingue o fundo PIS/PASEP, instituído pela Lei Complementar número 26, de 11 de setembro de 1975. Transfere o seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º. Essa medida provisória dispõe sobre a extinção do Fundo PIS/PASEP, instituído pela Lei Complementar número 26, de 11 de setembro de 1975, e a transferência de seu patrimônio para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, FGTS, regido pela Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Parágrafo único. Fica preservado o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP, de que trata o artigo 239 da Constituição, nos termos do disposto nesta medida provisória. Capítulo 1. Da transferência patrimonial do Fundo PIS/PASEP para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Artigo 2º. Fica extinto em 31 de maio de 2020 o Fundo PIS/PASEP, cujos ativos e passivos ficam transferidos na mesma data ao FGTS. Parágrafo 1º. O agente operador do FGTS cadastrará as contas vinculadas de titularidade dos participantes do Fundo PIS/PASEP, necessárias ao recebimento e à individualização dos valores transferidos, devidamente marcadas com identificador de origem PIS ou PASEP, e definirá os padrões e os demais procedimentos operacionais para a transferência das informações cadastrais e financeiras. Parágrafo 2º. Os agentes financeiros do Fundo PIS/PASEP adotarão as providências necessárias para a elaboração das demonstrações contábeis de fechamento e da prestação de contas do Fundo, a serem submetidas ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que ficará extinto após
o envio da prestação de contas consolidada de encerramento aos órgãos de controle. Artigo 3º. As contas vinculadas individuais dos participantes do Fundo PIS/PASEP, mantidas pelo FGTS após a transferência de que trata o artigo 2º, passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis às contas vinculadas do FGTS. Poderão ser livremente movimentadas a qualquer tempo na forma prevista nos parágrafos 1º, parágrafo 4º, parágrafo 4A, parágrafo 5º, parágrafo 8º do artigo 4º da Lei Complementar número 26 de 1975 e nos parágrafos 25 e 26 do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, hipótese em que não serão aplicadas as demais disposições do artigo 20 e dos artigos 20A ao artigo 20D da Lei 8.036 de 1990. Parágrafo único. As solicitações de saque de contas vinculadas do FGTS, realizadas pelo trabalhador ou por seus dependentes ou beneficiários, deferidas pelo agente operador do FGTS, nos termos do disposto na Lei 8.036 de 1990, serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origem PIS ou PASEP, mantidas em nome do mesmo trabalhador. Artigo 4º. Os agentes financeiros do Fundo PIS/PASEP, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, com o objetivo de ampliar a liquidez do FGTS, ficam autorizados a adquirir, até 31 de maio de 2020, pelo valor contábil do balancete de 30 de abril de 2020, os ativos do Fundo PIS/PASEP que estiverem sob a sua gestão, inclusive de fundos de investimento, líquidos de quaisquer provisões e passivos diretamente relacionados aos ativos adquiridos e substituir, conforme o caso, os recursos do Fundo PIS/PASEP aplicados em operações de empréstimo por recurso de outras fontes disponíveis que sejam remuneradas pelos mesmos critérios estabelecidos na Resolução 2655, de 5 de outubro de 1999, do Conselho Monetário Nacional, assegurada aos recursos alocados remuneração equivalente àquela que seria devida à fonte original, ou financiamento por recurso de outras fontes disponíveis que sejam remuneradas pelos mesmos critérios estabelecidos na Lei 13.483, de 21 de setembro de 2017, assegurada aos recursos realocados remuneração equivalente àquela que seria devida à fonte original. Parágrafo 1º. As operações a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, contratadas com benefício de subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros, lastreadas em recursos do Fundo PIS/PASEP, permanecerão com as mesmas condições de equalização originárias, mantidas as demais condições dos créditos contratados junto a terceiros. Parágrafo 2º. O exercício financeiro do Fundo PIS/PASEP, iniciado em 1º de julho de 2019, fica encerrado em 31 de maio de 2020. Artigo 5º. Os recursos remanescentes nas contas de que trata o caput do artigo 3º serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025, nos termos do disposto no inciso 3 do caput do artigo 1275 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1º. Os recursos dos depósitos abandonados, nos termos do disposto no caput, passarão à propriedade da União.
Parágrafo 2º. O Ministério da Economia definirá os prazos e os procedimentos a serem adotados pelo agente operador do FGTS para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º. Capítulo 2. Da autorização temporária para saques de saldos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Artigo 6º. Fica disponível, para fins do disposto no inciso 14 do caput do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020. Em razão de enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, Covid-19, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O saque de recursos até o limite de R$ 1.045 por trabalhador. Parágrafo 1º. Na hipótese de o titular possuir mais de uma conta vinculada, o saque de que trata o caput será feito na seguinte ordem: contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela conta que tiver o menor saldo, e demais contas vinculadas com início pela conta que tiver o menor saldo. Parágrafo 2º. Não estão disponíveis para o saque de que trata o caput os valores bloqueados de acordo com o disposto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 20-D da Lei 8.036 de 1990. Parágrafo 3º. Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme cronograma de atendimento, critérios e formas estabelecidas pela Caixa Econômica Federal, permitido o crédito automático para a conta de depósito de poupança de titulares do trabalhador previamente aberta na mesma instituição financeira, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente, ou o crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira, indicado pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. Parágrafo 4º. O trabalhador poderá, na hipótese do crédito automático de que trata o parágrafo 3º, até 30 de agosto de 2020, solicitar o desfazimento do crédito, conforme o procedimento a ser definido pelo agente operador do FGTS. Parágrafo 5º. A transferência para outra instituição financeira, prevista no parágrafo 3º, não poderá acarretar a cobrança de tarifa pela instituição financeira. Capítulo 3. Disposições finais. Os créditos decorrentes do disposto no parágrafo 5º do artigo 13 da Lei 8.036 de 1990 para o exercício de 2020 não poderão ser acumulados àqueles decorrentes de rentabilidade oferida pelas contas do Fundo PIS/PASEP por ocasião do encerramento antecipado do exercício do fundo, de que trata o parágrafo 2º do artigo 4º dessa medida, de modo a proporcionar às contas oriundas do Fundo PIS/PASEP rentabilidade total superior à rentabilidade total auferida pelas contas vinculadas do FGTS. Artigo 8º. O Ministério da Economia poderá editar normas complementares para dispor sobre as medidas e os prazos para a efetivação das transferências das aquisições, da elaboração das demonstrações financeiras e dos demais procedimentos necessários ao cumprimento do disposto nesta medida provisória. Artigo 9º. A Lei Complementar nº 26, de 1975, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º-A. O agente operador do FGTS fica autorizado a disponibilizar o saldo da conta vinculada individual de origem PIS ou PASEP por meio de crédito automático em conta de depósito,
conta poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do titular da conta vinculada, desde que não haja prévia manifestação em contrário, observado o disposto do parágrafo 1º do artigo 4º. Artigo 10. Ficam revogados a Lei Complementar nº 19, de 25 de junho de 1974 e os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 26, de 1975. O artigo 3º, o parágrafo 6º do artigo 4º e os parágrafos 2º e parágrafo 3º do artigo 4A. Artigo 11. Esta medida provisória entra em vigor em 31 de maio de 2020, quanto aos artigos 9º e artigo 10, e, na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. Brasília, 7 de abril de 2020, 199ª da Independência e 132ª da República. Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes.